Sejam todos bem-vindos ao painel Desafios Regulatórios e Atribuições Profissionais da Engenharia na Transição Energética e Novas Tecnologias. Para mediador, anunciamos do Instituto Federal do Piauí, Fabrício Igor Monturil de Moraes. Anunciamos ainda os participantes: Marcelo Elvésio de Albuquerque Máximo, da ELEP, Pedro Marques de Melo Júnior, do CREA Piauí, e Marcos Antônio Tavares Lira, da Universidade Federal do Piauí. Senhoras e senhores, com vocês, Fabrício Igor Monturil. Boa tarde a todos. Sem mais delongas, nós vamos dar início ao nosso painel Desafios Regulatórios e Atribuições Profissionais da Engenharia na Transição Energética e Novas Tecnologias. E eu vou apresentar para vocês a demanda, a dinâmica do nosso painel. Primeiramente, os painelistas vão fazer cada um a sua apresentação por cerca de 25 minutos. E após a apresentação de cada um, nós vamos abrir o espaço para a plateia fazer as suas perguntas por 15 minutos. Então, vamos iniciar pelo professor Marcos Antônio Tavares Lira, que é professor da Universidade Federal do Piauí, atualmente é o pró-reitor de Planejamento e Orçamento. E ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre os marcos regulatórios e normativos para a transição energética no Brasil. Boa tarde a todos e a todas. Vocês conseguem me ouvir aí? Certinho? Então vamos só fazer um teste aqui de transição de slide. Aí eu acho que se os colegas quiserem ficar de lado para facilitar a visualização de vocês, acho que vai ficar melhor, né? Tá ótimo. Então, pessoal, satisfação agradecer aqui a organização do Brasil Energy Conference para a gente debater essa tão importante temática. Satisfação de ver aqui alguns alunos, ex-alunos, colegas da engenharia, colegas de trabalho, professores. É uma satisfação debater aqui com os colegas aqui do sistema CREA, o professor Fabrício na mediação, Pedro, também o Marcelo aqui para a gente debater essa temática da regularização e os desafios regulatórios, né? É claro que quando a gente fala dos desafios regulatórios, deixa eu descer aqui para ficar mais perto de vocês. Quando a gente fala dos desafios regulatórios e atribuições profissionais na engenharia, é preciso que a gente faça um recorte, preciso que a gente faça um escopo disso. Então, o meu escopo, o meu recorte, vai ser numa pegada mais dos marcos regulatórios e normativos para essa transição energética no Brasil, numa perspectiva também dos desafios que a gente tem e do que se coloca diante do profissional de engenharia frente ao que a gente chama de transição energética, desses novos cenários e do marco legal. Então, a transição energética, do ponto de vista dos desafios regulatórios, tem alguns pressupostos que a gente precisa destacar aqui. Primeiro, que a gente passa por uma transformação sem precedentes aí no setor energético, talvez agora de uma maneira muito célere a gente esteja experimentando essa transição energética, essa transformação. E aí, é claro, não faz sentido a gente falar de transição energética se a gente não abordar os demais fatores relacionados a essa transição. Essa transição energética, ela é viável? Ela é justa? Ou ela é muito mais uma propaganda para a atração de investimentos? Então, são pontos importantes que a gente precisa ter em mente. O Brasil, ele naturalmente tem uma vocação para as energias renováveis. Eu acho que nenhum outro país do mundo reúne condições tão naturais quanto o Brasil. Então, a gente reúne as condições favoráveis para o aproveitamento das hidrelétricas, para o aproveitamento da energia do sol e para o aproveitamento da energia do vento, além do aproveitamento de biomassa. Então, eu diria que o Brasil ele tem esse privilégio. Do ponto de vista de regulação, a gente tem aí a chave para os investimentos e inovação. Porque por mais que eu tenha os caminhos, por mais que eu tenha os meios tecnológicos de extrair essa energia,
se eu não tiver um marco regulatório, a coisa fica um tanto quanto perdida. Isso gera uma insegurança do ponto de vista jurídico, do ponto de vista regulamentar e até para a atuação também desses profissionais da engenharia, né? Como é que eu vou atuar em um ambiente que não tem uma regulação sistematizada, não tem uma segurança energética? É ruim para o profissional da engenharia, é ruim para o investidor que não vai investir seu negócio num negócio que ele não sabe se vai dar certo, ele não tem segurança. Tá? Bom, onde é que nós estamos, né? E alguns aspectos relacionados com a legislação e regulação energética no Brasil. E aí eu trago algumas bases legais que norteiam esse direcionamento do ponto de vista da regulação. Primeiro, a gente tem como base legal algumas leis estruturantes do setor elétrico. E essas leis, muitas delas nascem dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica. Inclusive o presidente, o presidente da ANEEL vai estar aqui numa mesa redonda no sábado, Sandoval Feitosa. Ele é um piauiense da cidade de Oeiras ou é Floriano, e vai estar aqui no sábado nos prestigiando aí com essa palestra. É um importante momento para trocar umas ideias com ele também. Então a ANEEL é quem regulamenta uma parte do setor e o Ministério de Minas e Energias também, ali com a empresa de pesquisa energética. Então boa parte da regulamentação, da legislação, brota dessas duas estruturas. Um outro marco regulatório importante é a Lei 14.300, 2022, conhecido como Marco Legal da Geração Distribuída. Um pouquinho mais adiante a gente vai fazer uma abordagem sobre ela. Está em discussão atualmente a PL 414 de 2021. Eu estou chamando de PL porque ainda é um projeto de lei, já foi aprovado no Senado, mas ainda falta ser aprovado na Câmara. Esse PL do Marco Energético Brasileiro, ele se propõe a regulamentar alguns itens do ponto de vista da segurança jurídica para a geração de energia, distribuição e transmissão de energia aqui no Brasil. Então, vocês veem, nós estamos em 2025, já se passaram 4 anos. Então, por aí vocês tiram o seguinte, não deve ser um negócio muito fácil de chegar num consenso. Ou está desagradando alguns interesses de uns, deixando outros de lado, porque quando demora muito tempo assim, é porque geralmente tem uma camada que está sendo ali desagradada, vamos dizer assim. Bom, tivemos o Marco Legal do Hidrogênio Verde, aprovado ano passado, e o Marco Legal das energias eólicas, da energia eólica offshore. E eu vou me deter mais no setor de energia eólica offshore, porque foi o meu tema de TCC. Eu estava sem ordem, não sei se foi falado no início, eu inventei de fazer direito agora na pandemia, né, depois dos 40. Aí disse, não, estou com bem pouquinha coisa para fazer, viu Jorge? Estou com bem pouquinha coisa para fazer, então vou fazer direito. E aí no TCC eu escolhi o Marco Legal da energia offshore. Aí eu passei 1 ano escrevendo TCC como projeto de lei, quando faltava 1 semana para defender, virou lei. Aí eu tive que mexer nos slides todos para poder dar uma adaptada. Então, faz parte, né? Então meu recorte vai ser a energia eólica offshore. Bom, mas quem é que define essas regras do jogo? Como eu já havia falado, o Ministério de Minas e Energia, ele é um formulador de políticas públicas, planejamento energético nacional, e aí dentro do MME tem uma instância importante que é a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética. A Empresa de Pesquisa Energética, para vocês terem uma ideia, ela é tão importante, mas tão importante, que ela traça os diagnósticos para 5, para 10, para 20. Eu tenho um diagnóstico lá que é o plano de energia para 2050, pensando vários cenários. Um cenário de retração, um cenário de estabilidade e um cenário de sucessivos avanços na legislação. Então lá eu tenho Plano Nacional de Energia Elétrica, eu tenho um plano decenal de energia elétrica, então eu tenho vários estudos que são originários dessa pasta. A Agência Nacional de Energia Elétrica, que faz a regulação e fiscalização, o estabelecimento de tarifas e normas. Então aí algumas legislações saem daí também, o estabelecimento, por exemplo, de bandeiras tarifárias, quando é que eu vou ter bandeira, quando é que a bandeira vai ser verde, vermelha, amarela, por exemplo, sai da ANEEL. E a regulamentação do nosso órgão, que é o Sistema Confea-CREA, que faz a regulamentação profissional e a definição das atribuições técnicas que eu, enquanto engenheiro, enquanto engenheira, vou ter de atuação nesses vários segmentos aí do setor de renováveis. Relativo à geração distribuída, aí acho que vale a pena a gente fazer um estudo de caso do ponto de vista regulatório, especificamente voltado para o que a gente chama da Lei 14.300, que foi o marco regulatório do sistema de geração distribuída, né?
ela marca um aspecto importante do ponto de vista da segurança jurídica. E olha que quando a gente fala de geração distribuída, a gente começa com a 482 da ANEEL de 2012, depois a gente evolui para a 657 de 2015, que é uma melhora da 482, mas ainda faltava algo. E aí veio o marco regulatório com agora a Lei 14.300. Essa lei, ela proporcionou, dentre outras coisas, uma expansão da energia solar fotovoltaica, de certa forma trouxe um empoderamento também do consumidor, dando a ele a possibilidade de escolhas. Agora, enquanto a gente teve aí esses avanços, alguns desafios se mostraram presentes também nesse âmbito, nesse escopo da geração distribuída, como, por exemplo, a valoração dos atributos da geração distribuída, do ponto de vista dos impostos. Tem uma discussão importante acontecendo no Piauí. Estou falando do Piauí porque a discussão aqui tem sido mais presente e as instâncias que lidam com essa parte da geração distribuída, os conselhos representativos, estão lutando contra a cobrança, por exemplo, do ICMS, na chamada energia injetada, né? O estado do Goiás já liberou, mas são desafios importantes que precisam ser vencidos. É preciso que haja uma regulamentação específica pela ANEEL, porque se você deixar as coisas muito soltas, cada distribuidora vai fazer do jeito que bem quer, e me parece que falta esse estabelecimento de um padrão, para que o que aconteça no Nordeste aconteça no Sul, no Sudeste, o que acontece no Piauí aconteça no Goiás. Então, quem tem esse papel de regulamentar é a ANEEL. E é claro que a gente teve um outro desafio, que foram os impactos nas tarifas, né? Agora, com a chamada cobrança do fio B, a gente teve esse aumento, e às vezes as pessoas perguntam na entrevista, né, Jonathan, ainda vale a pena investir em energia solar, mesmo com a cobrança do fio B, mesmo com esse aumento? E a nossa resposta sempre é: vale. Embora o tempo de retorno tenha aumentado um pouquinho, ainda é viável você investir do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico também. Fazendo um pequeno recorte sobre hidrogênio verde, né? Me parece que a gente começou com uma promessa e foi outro que demorou a se estabelecer enquanto marco regulatório. Então, a grande consolidação do hidrogênio verde veio no ano passado com o estabelecimento do marco regulatório. E até então, se falava de hidrogênio verde, mas as grandes forças empresariais que trabalham com hidrogênio verde no mundo tinham essa dificuldade de vir para o Brasil. Por quê? Como é que eu vou fazer o investimento, eu aposto do meu recurso no Brasil, se sequer o Brasil tem um marco regulatório do hidrogênio verde? Então fica uma situação muito difícil para quem é empreendedor, para quem é empresário. E o marco regulatório, ele veio diante de algumas situações. Por exemplo, que o Brasil se constatou seu potencial líder global, notadamente o estado do Piauí, né, sobretudo com a abundância das renováveis, sobretudo eólica e solar, como insumo importante para a produção desse hidrogênio. É claro que a gente teve algumas iniciativas, esse projeto de lei nasce no Congresso Nacional, demorou quase 3 anos para ser aprovado, e foi a partir também de consultas públicas, tanto no Ministério de Minas e Energias, quanto na Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí, gente, é claro que algumas barreiras existem. Quando você tem um marco regulatório, você precisa avançar nesse marco regulatório no sentido de consolidar. Os mais novos aqui não vão lembrar, mas em 2097 a gente tem a Lei Nacional de Trânsito, que a partir daí obrigou a gente a usar o cinto de segurança. Meu amigo, para você colocar na cabeça das pessoas que era importante você colocar o cinto de segurança, foi luta. Tinha gente que vestia a camisa do Vasco para enganar Tu usava, Pedro? Botava a camisa do Vasco. Para enganar o agente de trânsito. Para enganar o agente de trânsito. Mas é um processo de tomada de consciência, de sensibilização. Então o marco regulatório tem dessas coisas, né, para se estabelecer. E depende muito do trabalho que é feito na base. A gente tem algumas incertezas, sobretudo em relação à certificação. Há alguns aspectos importantes do marco regulatório, como, por exemplo, o uso da água para produzir esse hidrogênio, porque a água é o insumo talvez o mais importante aí. Sem a água eu não faço o processo de eletrólise. Então tem esses aspectos importantes que precisam ser discutidos em tudo isso está permeado aí o profissional da engenharia. Fabrício, vai me controlando no tempo aí, tá? Que eu tô olhando aqui, mas aqui é o tempo contando regressivamente, né? Entendi.
Em relação ao armazenamento de energia, durante muito tempo as pessoas brincavam assim, dizendo que, com a fala da presidente Dilma, que ela usou o termo de estocar o vento. E na época, em 2015, muita gente brincou. E está cada vez mais perto de eu poder estocar o vento, vamos dizer assim. E aí, o linguajar técnico, armazenar essa energia do vento em baterias. Ainda é um fator limitante? A gente tem duas fontes intermitentes, eólica e solar. Você está aqui meio-dia com o sol a pino gerando energia solar, de repente vem uma sombra e reduz a tua curva de geração. Você está com velocidade do vento de 9 metros por segundo, de repente tem uma calmaria, cadê a energia eólica? Não tem. Então são duas fontes que a gente chama de intermitentes. E aí, quando a gente tiver esse domínio total do processo de armazenamento, talvez eu consiga resolver parcialmente esse problema da intermitência. Mas aí o armazenamento a gente está caracterizando como um elo que foi perdido, mas que está em estudos, inclusive de pesquisa e desenvolvimento. Tem uma importância estratégica o processo de armazenamento, porque isso te dá uma flexibilidade na rede, sobretudo no aspecto da intermitência das fontes renováveis. Existem algumas barreiras regulatórias, aí é claro, quando eu tiver com o sistema de armazenamento consolidado, eu vou precisar de um marco também regulatório para disciplinar isso. Então, existe uma dificuldade em remunerar múltiplos serviços que fazem esse atendimento a partir do armazenamento em baterias. E a própria Agência Nacional de Energia Elétrica tem projetos de pesquisa e desenvolvimento, que eles chamam de P&D estratégico, voltado para isso, para fomentar a política de pesquisa e desenvolvimento na área de armazenamento. Como aconteceu na década de 90, onde se fomentou e injetou muito recurso para pesquisa em energias renováveis. Começou com a eólica e depois com a solar. Bom, quais são os desafios mais comuns e outras inovações aí que estão no nosso radar? O aspecto da energia eólica offshore, já eu volto na eólica offshore, tá? Que vai ser o meu recorte. Mas o aspecto da cibersegurança, o desafio para engenheiros e engenheiras, nesse desafio crescente com o aspecto da digitalização, inteligência artificial, data center, o que você precisa de energia para fazer um data center ficar funcionando não está escrito. Então não basta eu falar de IA, falar de data center, se eu não tenho um abastecimento do ponto de vista seguro para fazer aquele negócio funcionar. E aí eu estou falando do ponto de vista da segurança energética. As redes inteligentes, cada vez mais presentes, gerenciando aí de modo centralizado e dinâmico o meu abastecimento, me parece ser um grande desafio. E para mim, acho que uma aposta importante são os dos veículos elétricos, que já não é mais sonho, é realidade. Cada vez mais os veículos 100% elétricos, também os híbridos. A gente vai ter um problema aí de integração e de infraestrutura, porque você faz uma viagem daqui para Parnaíba, você tem quantos pontos de abastecimento? Fora a Lili Doce? Tem 4? Tem a Lili, tem mais 3, então. Piracuruca, né? Mas ainda é um gargalo ainda, essa infraestrutura de abastecimento. Então, se você tem um carro 100% elétrico, ele é ideal para rodar dentro de Teresina, mas para você fazer uma viagem daqui para Fortaleza, por exemplo, você tem que já sair pensando qual é a rota que você vai traçar. Não é? Bom, mas são desafios que, do ponto de vista da engenharia, são resolvíveis. Mas não depende só da engenharia, às vezes depende de forças políticas, também de políticas públicas. Então, se depender só de nós, engenheiros e engenheiras, seria fácil, né? Que a gente está aqui para resolver problema. Bom, e aí eu queria falar especificamente da energia eólica offshore. A energia eólica offshore também já é uma realidade. E por que demorou a chegar no Brasil? Demorou a chegar no Brasil porque a gente tem uma matriz muito diversa. Então, a minha matriz, fortemente, quem era que falava em energia eólica e energia solar na década de 80? Havia os estudos, claro, mas a nossa força era a hidrelétrica. A gente começou a pensar em energia renovável em 2000, 2001, quando a gente teve a crise da energia, os apagões, o racionamento de energia, que eu tinha que desligar o Nordeste para poder deixar o Sudeste com energia, e vice-versa. Então foi ali que os caras do planejamento disseram, poxa, não dá mais para a gente pensar numa matriz só com hidrelétrica, a gente precisa diversificar. E aí primeiro entra a eólica com muita força, e a solar só quase 12 anos depois, porque era uma energia ainda muito cara. Solar só se consolidou em 2012 com a resolução 482 da ANEEL, que aí possibilitou que as pessoas pudessem ter nas suas residências as suas instalações. E por isso que a eólica offshore também demorou a chegar no mercado, porque uma coisa que a gente tem é terra muito, né? A nossa extensão territorial é enorme. Onde a energia eólica offshore já está consolidada, se você olhar, são países que não têm essa expansão territorial, por isso tem que colocar as torres dentro do mar. Então eu tenho Espanha, eu tenho Dinamarca, só para citar duas aqui, Espanha e Dinamarca, né, que são as grandes potências de geração de energia eólica dentro do mar.
E aí, isso chega no Brasil, já tem mais ou menos uns 3 anos que se discute isso. Os primeiros empreendimentos de energia eólica estão previstos para serem instalados aqui no Ceará. Aqui no Ceará são 3, inclusive com um estudo de impacto ambiental já feito. Tem o outro lá naquela região de transição entre o Rio e o Espírito Santo. E aí um detalhe importante da energia eólica offshore. No mar, a velocidade do vento é, em média, 1 metro por segundo mais rápido que em terra. Logo porque não tem obstáculos. Então aí o vento circula de maneira mais célere. No mar, eu tenho um outro problema, e aí para o pessoal da engenharia também resolver, que é a instalação dessas torres dentro do, né, do mar ali. Então você tem a estrutura para pensar, você pode fazer essa estrutura estaiada, você pode fazer fincada no solo, mas é um desafio do ponto de vista da engenharia civil, da engenharia mecânica, da engenharia elétrica. E quando os caras vão colocar uma usina dentro do mar, eles não vão para brincar, não. Eles não vão para colocar uma torre de 1 mega. Aqui no projeto do Ceará, eu vou só citar o de Camusim, são 3. Uma em Camusim, uma em Caucaia e outra, salvo engano, em São Gonçalo do Amarante. Mas só uma única torre eólica, que vai ser instalada dentro do mar, na região de Camusim, tem 15 mega. 15 megawatts de potência em uma única torre equivale quase a todo o nosso parque eólico da Pedra do Sal, que foi a nossa primeira usina eólica do Piauí. Pedra do Sal tem 18 mega de potência. São 20 torres de 0,9 megawatts. Então você imaginar que uma única torre tem 15, e se você imaginar que eles vão colocar 300 torres, façam as contas aí. É um investimento muito caro. É igual aquele negócio, ele diz assim, rapaz, eu vou na Europa quantas vezes na vida? Rapaz, eu vou uma, então eu vou logo aproveitar para comprar tudo que eu tenho que comprar. E aí torcer para não ser pego na receita. Então os caras vão dizendo assim, eu vou instalar no mar, vou gastar, vou investir, não vou para instalar torre de 100 metros, 120 metros. Os caras vão para instalar torres gigantescas, são 3 gigawatts de potência em Camusim. Só essa potência é quase toda a potência que a gente tem no Piauí todo. É mais caro para instalar? É, mas o retorno que eles têm é muito maior também, muito mais significativo. E aí é claro que, enquanto engenheiros e engenheiros, a gente não pode ficar calado também diante dos impactos que isso tem. Tá? E beleza, é bacana, legal, transição, mas qual é o impacto disso? Do ponto de vista do impacto visual, do impacto sonoro, do impacto na saúde das pessoas. Não é? Então esse estudo ele precisa ser muito bem acompanhado. Isso é feito na etapa do estudo de impacto ambiental, com consequente relatório de impacto ambiental, mas ainda assim acaba passando uma coisa ou outra que lá na frente você diz, rapaz, esse negócio não foi bem feito não. Então a gente tem vários relatos. No Brasil não é uma realidade a mortandade de aves, mas nos Estados Unidos sim, porque alguns aerogeradores foram colocados na rota de migração de algumas aves. No Brasil a gente não tem essa constatação. O estudo do professor Anderson Guzzi, da Federal do Parnaíba, da UFDPA, com seu aluno de doutorado, constatou que é praticamente significante a mortandade das aves aqui no Brasil. Então, a gente tem uma inovação em tecnologia, o desenvolvimento de turbinas maiores e mais eficientes, capazes de operar em condições marítimas adversas, tem permitido reduzir os custos de geração e aumentar a viabilidade econômica dos projetos, porque você tem também que transmitir essa energia, não basta gerar, você tem que transmitir. E aí eu preciso de políticas públicas e incentivos. Né? O desenvolvimento da energia eólica offshore no Brasil depende de políticas públicas claras e consistentes, capazes de criar um ambiente de negócio favorável e atrair investimentos. Esse marco regulatório era projeto de lei e ficou tramitando desde 2021 e só ano passado, ou melhor, esse ano, foi transformado em lei. Então hoje a gente tem um marco regulatório da energia offshore no Brasil. Mas olha só, para vocês terem uma ideia dos conflitos. Primeiro que quem disciplina o aspecto ambiental no mar não é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, como, por exemplo, nas eólicas que a gente tem aqui. Quem disciplina lá é o IBAMA. Aí já é um negócio mais federal. Aí você tem que dizer o que é a plataforma continental, até onde vai, de que maneira essa energia vai ser, entre aspas, vendida. Né? Como é que é feito o marco regulatório disso? Como é que é feita a fatia desses espaços? Como é que é feita a exploração? É leilão, como acontece hoje? Ou um empreendedor pode chegar lá e dizer assim, isso aqui está disponível, o governo... Vou citar só a experiência da França, tá? A França tem uma política, ela diz assim, olha, eu tenho esses campos aqui que podem ser instalados parques eólicos offshore. Então, um empreendedor que chega e quer fazer uma proposta, ele chega, faz, é analisado, e tem alguns países que é diferente, com leilão. Então, tem pelo menos 2 ou 3 experiências diferenciadas.
O Brasil fez essa experiência de regular fortemente essas instalações pelo governo, ou seja, vai se optar pelo leilão, assim como é da eólica onshore. Então são desafios que a gente tem na engenharia, e já quase para fechar, as oportunidades que a gente tem, né? A gente tem aí, do ponto de vista da engenharia, alguns sandbox regulatórios, são ambientes controlados para testar algumas inovações. A regulação precisa ser adaptativa, ou seja, os processos precisam ser ágeis, de revisão normativa. Precisa ter uma harmonização no sentido de reduzir burocracia e sobreposição. A gente acabava de conversar isso com o professor Nogueira do Instituto Federal ali fora, agora há pouco. E a participação social para estabelecer o diálogo com todos os atores, todos os stakeholders envolvidos aí nesse processo. E o engenheiro está no olho do furacão, porque exige novas competências, conhecimento em tecnologias emergentes, cada vez mais emergentes. A gente fala de transformação digital também, não tem como não falar. O papel do CONFEA e dos CREAS, né, Pedro, extremamente importante nesse segmento, porque precisa que a gente faça uma atualização das atribuições profissionais. Você imagina que tem hoje atuações que, quando a resolução, a lei foi feita, não tinha. Então precisa ir fazendo essa atualização. Claro que existem os desafios éticos, sobretudo quando a gente fala de transição energética. Não é a transição pela transição, mas precisa ser uma transição justa e inclusiva. E as oportunidades que vão surgindo, né, na liderança de projetos cada vez mais inovadores. E, para fechar, o aspecto importante, participação, governo e os reguladores, no sentido da agilidade, clareza e diálogo, das empresas em investir em pesquisa e desenvolvimento, da academia, das universidades, dos institutos, não é? No sentido de formar essa mão de obra qualificada, e os profissionais do nosso sistema CREA-CONFEA, no sentido de fazer uma constante atualização. E aí eu posso dizer que aqui no CREA, o presidente Hércules, ele é muito envolvido nisso, o pessoal da Câmara de Energia Elétrica também, no sentido de ir se atualizando nessas informações e temas pertinentes à energia elétrica. Então, deixa aí os meus contatos, esse é o nosso grupo de pesquisa, e aqui é o CERN, que a gente representa no Piauí, é o Centro de Energias e Recursos Naturais Estratégicos. Agradeço pela atenção e passo a palavra para o mediador. Muito obrigado, professor. Aproveitando que o professor Marcos Lira falou, né, que se formou recentemente em Direito, eu quis começar logo com as palestras, porque vocês ficaram esperando um pouquinho ali fora. O professor Marcos Lira, ele é graduado em Engenharia Elétrica, em Física e em Direito. Ele tem um mestrado em Ciências Físicas, é doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente, e é professor dos cursos de Engenharia Elétrica, lá na UFP, do mestrado em Engenharia Elétrica, do mestrado em Ensino de Física e do doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Inclusive, ele foi o meu orientador lá no meu doutorado, e ele tem propriedade para falar do que ele está explanando aqui para a gente, né? E aproveitando esse gancho que o professor Marcos Lira colocou aqui para a gente, que um dos desafios é essa atualização dos profissionais da área, eu queria chamar aqui o Pedro Marques de Melo Júnior, ele que é engenheiro civil, é conselheiro e vice-presidente do CREA, para ele falar um pouquinho com a gente sobre as novas atribuições e responsabilidades dos engenheiros diante dessas tecnologias emergentes. Está com você a palavra, meu amigo. Muito obrigado, Fabrício. Boa tarde a todos. Agradecer inicialmente a organização do evento pelo convite. É uma honra e uma satisfação estar aqui falando em nome do conselho ao qual eu represento, e bem como também ver um grande número de estudantes, o pessoal mais jovem, assim, empenhado em adquirir um conhecimentozinho fundamental e muito importante para os temas. Recentemente o CREA Piauí vem sofrendo algumas provocações boas, pessoal, não entendo provocações no sentido pejorativo, a tomar posicionamento quanto à questão das energias renováveis, principalmente no nosso estado do Piauí. O Piauí, ele, dentro do Nordeste, principalmente, ele está sendo pioneiro, principalmente no que diz respeito ao hidrogênio verde, certo? E é importante salientarmos que, assim como o próprio governo federal, a própria Câmara, o próprio Senado possuem divergências nas suas discussões, como o professor Marcos falou, no marco regulatório, na legislação, isso não é muito diferente do nosso conselho. Na verdade, quando a gente fala de CREA, o sistema ele é um pouco maior. O sistema basicamente hoje conta com CONFEA, que é o nosso órgão federal,
CREA e mútua. Então, sistema com FEA, CREA e mútua. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios regulatórios e das atribuições profissionais, certo? No caso das engenharias, na verdade a gente chama engenharia, mas hoje não é só engenharia. Nós continuamos com a engenharia, a geologia e as geociências, né? O campo de atuação, o campo de estudo hoje se expandiu. Não falamos apenas das engenharias em si, mas a engenharia e as geociências. Bom, esse termo nova atribuição, pessoal, não entenda que vai ocorrer uma revolução ou uma grande mudança na vida acadêmica de muitos estudantes. Essas novas atribuições, na verdade, são adaptações e considerações mediante as novas tecnologias que são apresentadas. Não é que hoje o engenheiro civil, o engenheiro eletricista, o engenheiro mecânico, o engenheiro ambiental ou sanitarista necessariamente vai sofrer com alterações ou com sanções que antes o permitiam atuar em determinados campos do conhecimento e agora vai ter que passar a atuar em novos campos do conhecimento. O que vai acontecer é uma expansão, uma melhoria da atuação do profissional mediante isso. Bom, como foi falado, eu sou conselheiro do CREA Piauí e vice-presidente, mas a minha função maior é como conselheiro. Eu sou representante da Câmara de Engenharia Civil e como representante da Câmara de Engenharia Civil nós temos como principal atribuição fiscalizar as atividades que nos competem, né, no caso da Engenharia Civil, e também garantir que o exercício dos engenheiros civis estejam dentro de suas atribuições. Então, quem fiscaliza a atividade e quem dá as atribuições são as chamadas câmaras especializadas, ao qual eu pertenço, a de Engenharia Civil. O professor Marcos falou agora há pouco da participação efetiva também da nossa Câmara de Engenharia Elétrica, principalmente nas questões junto a algumas cobranças e alguns estudos técnicos no nosso estado. Então, quando se fala de atribuição, quando se fala de fiscalização, compete a cada Câmara analisar os seus casos. Bom, primeiramente nós temos a evolução das atribuições profissionais frente à digitalização, eletrificação e descentralização energética. Só abrindo um parênteses, ontem eu fui indagado por um profissional lá do Conselho que ele acabava de receber um processo de um engenheiro civil que acabava de fazer uma especialização em geoprocessamento. Aí ele me ligou e disse que o engenheiro civil estava fazendo atividades no que diz respeito à aerofotogrametria. E ele perguntou: Pedro, o engenheiro civil que fez a especialização em geoprocessamento, ele pode trabalhar na parte de aerofotogrametria? Eu digo, jamais. Jamais ele pode trabalhar isso. É campo do nosso engenheiro agrimensor. É os engenheiros agrimensores e os engenheiros agrônomos que trabalham com esse tipo de atividade. O que é que o profissional hoje entende? Ele entende que, a partir do momento que ele faz uma pós-graduação, um curso de extensão, aquilo ali vai competir para ele alguma atribuição. E não é verdade. Hoje, o que garante atribuição profissional é todo o campo de conhecimento que você adquire enquanto graduação ou mestrado e pós-doutorado. Mas o conhecimento que se adquire em curso de pós-graduação e extensão, ele vai lhe aperfeiçoar. Ele vai melhorar, aumentar a sua visão frente ao campo profissional. E nós, enquanto conselho, temos que alertar os profissionais quanto a isso. O profissional fez um curso de extensão na área de geoprocessamento e achou que teria uma atribuição estendida às suas atribuições de engenheiro civil. Mas por que isso? É justamente por causa disso, digitalização e a inserção de novas ferramentas. O geoprocessamento hoje é uma nova ferramenta, é uma nova realidade. O trabalho de muitos anos atrás, de demarcação de terras e de mapeamentos, mapas geológicos, hidrológicos que se realizava, era um trabalho muito árduo, muito cansativo. Você tinha que ir a campo, você tinha que fazer o levantamento, fazendo desmatamento de grandes áreas, demoravam dias, horas para fazer um processamento. E hoje, com as ferramentas de geoprocessamento e de aerofotogrametria, você consegue fazer isso em um turno. O uso de drones hoje está muito em foco, utilizar drones para fazer demarcação. E essas discussões, quando chegam ao nosso conselho, a gente tem que sentar e dizer, olha, o que é ferramenta e o que é técnica. Quando a gente vai falar de atribuição, principalmente nesse campo
de inteligência artificial, a gente tem que deixar claro o que é ferramenta e o que é técnica. O tecnólogo em geoprocessamento, ele aprende uma técnica. Ele passa 3 anos e meio, 4 anos, se aperfeiçoando em uma série de disciplinas e uma série de matérias. Um curso de extensão em geoprocessamento, ele não consegue acompanhar toda uma graduação. Então, esse é o nosso principal objetivo dentro do Conselho. É evitar, primeiramente, para a sociedade, que um profissional que não seja do nosso sistema esteja trabalhando na área que não compete. Não podemos permitir que profissionais que nós chamamos popularmente, de uma linguagem bem superficial, profissionais leigos, estejam atuando em áreas que não os competem. Isso é o nosso dever perante a sociedade. A gente tem que garantir à sociedade que quem está atuando é o profissional devidamente habilitado. E dentro desses profissionais devidamente habilitados, nós temos que garantir que não ocorra o que nós chamamos de exorbitâncias de atribuições ou sombreamento. É quando, por exemplo, eu tenho um profissional da engenharia civil querendo aplicar uma técnica do profissional da engenharia elétrica. E isso é muito comum, principalmente em locais onde eu não tenho a grande formação de profissionais, eu não tenho a capacitação de profissionais. Você imagina o nosso Piauí, basicamente nós temos como grandes centros a nossa capital Teresina, Parnaíba, Pix, Floriano e lá no sul do estado com o Bom Jesus, a região do Cerrado. Basicamente a divisão é mais ou menos essa. Então, mas hoje eu tenho municípios de pequeno porte, por exemplo, ontem na fala do governador, ele citou municípios pequenos que hoje já contam com fazendas fotovoltaicas. Então, como é que eu vou garantir que dentro de um município de pequeno porte, de pequeno PIB ainda, né, porque ainda está em desenvolvimento, eu consiga ter uma gama de profissionais e que esses profissionais sejam habilitados e aptos a fazer uma determinada atividade? Então, nosso conselho hoje, as discussões que nós temos nos conselhos é justamente isso. É fiscalizar para verificar se eu tenho, de fato, os devidos profissionais dentro de suas atribuições. E também, como eu falei para vocês, é identificar o que é ferramenta do que é técnica. Isso gera muitas discussões durante as nossas reuniões. Então, quando a gente fala CREA-CONFEA, que é o sistema, a gente está trabalhando no que diz respeito a reconhecimento e regulamentação de novas competências. Mas muitas vezes o que nós chamamos de novas competências, pessoal, não são necessariamente novas competências. É apenas uma extensão do conhecimento que vai evoluindo no decorrer do tempo. Aí a gente vem aqui com um dadozinho, né? De acordo com a Agência Internacional de Energia, estima-se que em 2030, cerca de 60% da capacidade global de energia será de fontes renováveis, impulsionando a necessidade de profissionais capacitados em tecnologias como geração de distribuição de armazenamento de energias e redes inteligentes. Onde é que entra o nosso conselho, o nosso sistema CREA-CONFEA e Mútua nessa realidade? Vamos falar primeiramente do CONFEA. Hoje o CONFEA trabalha em parceria, inclusive com órgãos internacionais, principalmente no que se respeita a programas de mestrado. Recentemente o CONFEA assinou um termo de cooperação com Portugal e com os países de língua portuguesa, não somente Portugal, mas todos os países de língua portuguesa, onde a gente consegue exportar os nossos profissionais do Brasil como um todo para esses países e a gente consegue trazer os profissionais desses países para o nosso país. Mas aí isso gera um problema, principalmente quando a gente está trazendo profissionais dos outros países. Eu não consigo garantir se as atribuições desses profissionais, que são de países de língua portuguesa, condizem com as atribuições dos nossos profissionais locais. Então, para isso, hoje se discute em forma de proposta de lei, de PL, essa adaptação. Como é que eu vou receber meu profissional? Por exemplo, aqui a gente tem a presença de pessoas de vários países aqui no nosso evento. Como é que eu vou receber o profissional de outro país para exercer uma atividade técnica aqui no Piauí e eu, como órgão fiscalizador, vou dizer para a minha sociedade, aquele profissional está apto? É uma coisa que já se discute. O CONFEA já se discute isso. Então, esses termos de cooperação, esses intercâmbios, garantem que o profissional que eu enviar para o exterior e o profissional que vier do exterior possui essa compatibilização de atribuições. Aí aqui é uma realidadezinha. Esse azulzinho mais claro é energia solar, esse mais escuro é energia eólica,
esse aqui é hidrelétrica e aqui são outras fontes. São dados que já estão até um pouquinho ultrapassados, pessoal, mas o que é que eles estão dizendo? Ó? Em 2023, essa era a perspectiva da distribuição das energias renováveis no nosso país. Perspectiva, projeções. Estima-se que em 2030 eu vou ter um grande avanço nas energias solares e eólicas, como o professor Marcos acabou de falar. As energias hidrelétricas vão manter uma certa constância. E as outras fontes, eles consideraram também constantes, porque ainda não se tem estudos específicos sobre outras fontes renováveis, tal qual se tem hoje sobre a solar e a eólica. O que seriam essas outras energias? Nós temos a biomassa e principalmente o hidrogênio verde. São as duas principais. Depois da energia solar e eólica e da hidrelétrica, temos como energias renováveis a biomassa e o hidrogênio verde. Qual é o problema do hidrogênio verde e da biomassa? É justamente no que diz respeito a certos impactos ambientais que eles geram, que divergem dos impactos gerados pela energia solar e energia eólica, certo? Principalmente no que diz respeito à questão da formação de resíduos ou da degradação. A vantagem da energia solar e da eólica, porque o impacto maior que eu tenho é só de área. Eu só preciso basicamente ter uma área. E o resíduo gerado é muito pouco. No caso da eólica, o resíduo maior seria a questão do barulho, né, do ruído. Então, no que diz respeito a outras fontes, essa perspectiva é um pouco mais tímida, porque ainda não se tem muito a estudar sobre elas, em detrimento, claro, às demais. Bom, aí outra informação importante, ó, segundo o relatório do Fórum Mundial de 2023, aproximadamente 23% dos profissionais precisarão de requalificação até 2027, principalmente no que diz respeito à tecnologia e sustentabilidade. Pessoal, esse dado aqui já aumentou, eu já vi falar em torno de 30% a 40%. Então, isso é um conselho que eu dou, ou seja, todos nós, eu, o professor Marcos e aqueles e vocês que estão querendo adentrar, querendo entrar melhor nessa formação, vão ter que passar por uma requalificação. Pedro, eu vou ter que fazer outro curso de graduação? Não. Vocês só vão ter que se adaptar a algumas ferramentas. Por muitos anos, os nossos engenheiros, eles estavam muito focados em se graduar e ir para o mercado. Engenharia basicamente era isso. Formou, mercado. Hoje, as empresas, quando se fala em formação acadêmica dos nossos engenheiros, eles já perguntam se os nossos engenheiros hoje contam com programas de gestão e aperfeiçoamento, principalmente no respeito à sustentabilidade. E agora, inteligência artificial. Então, hoje, o nosso engenheiro ele tem que ser engenheiro, gestor, e ele ainda tem que ser formador de novas tecnologias. Esse é o desafio que se discute a nível de Confea e a nível de CREA também. Então, o que é que nós estamos fazendo perante essa informação? O próprio Confea e o próprio CREA possuem sistemas de capacitação de profissionais. Hoje, por exemplo, o CREA Piauí, conta com a formação que nós chamamos de Escola Superior de Engenharia. O presidente Eccles é um projeto encabeçado pelo presidente Eccles, ao qual eu abracei como conselheiro, e o professor Marcelo aqui está contribuindo como coordenador adjunto. É um programa que nós criamos baseado no incentivo que vem do Confrea de capacitar nossos profissionais e ver assim, o que é que nós precisamos de mais urgente para os nossos profissionais? O que é que eu preciso adaptar o meu profissional para ele entrar no mercado? Porque, por mais que se leve muito tempo para se adaptar, por mais que se precise de muitas discussões, como o professor Marcos falou, principalmente na questão de regulamentação, as empresas precisam trabalhar. Muitas empresas aqui já estão no mercado, já tem 10 anos, 15 anos, nós já temos empresas que já estão se consolidando no mercado, e ela não pode também muitas vezes esperar o profissional fazer uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, precisando da mão de obra. Então, a ideia do nosso sistema, que está dentro de nossas atribuições perante a sociedade, é permitir a capacitação desses profissionais, seja em cursos, mini-cursos, cursos rápidos, ou em cursos até de extensão e proposta de mestrado e doutorado. Então, o nosso sistema CREA Multa Confea atua primeiramente no reconhecimento e regulamentação de novas competências e tecnologias, conforme a lei de número 5.194/66. Esse é o nosso problema.
O resumo de minha apresentação é falar deste problema. A nossa lei que regulamenta a profissão dos engenheiros é de 1966. De lá para cá, nós já temos triplicado ou quadruplicado o número de categorias de engenharia. Em 1966 só se falava engenheiro civil, mecânico, elétrico, de porto, o engenheiro arquiteto, que hoje é só o arquiteto e saiu do sistema, o engenheiro eletricista e o ambiental. Basicamente era isso que nós tínhamos no nosso sistema. Hoje eu conto com engenheiro de telecomunicações, eu conto com engenheiro químico, eu conto com engenheiro sanitarista, eu conto com engenheiro de aeronáutica e dentre outros. Eu tenho praticamente aproximadamente hoje 100 modais. Algo que eu tinha nessa época 10 a 15 modais, hoje eu tenho 100 modais. Então como é que eu vou regulamentar e reconhecer esse tanto de profissões? E tudo isso, pessoal, tem que partir por meio de lei. CREA, CONFEA não faz lei. Quem faz lei é a Câmara dos Deputados e Senadores. Então, hoje tramita na Câmara dos Deputados e Senadores a nossa PL de número 1024, de 2020, ao qual muda algumas coisinhas dessa lei número 5.196. Aí, baseado nesta lei, é que nossas câmaras especializadas e juntamente também com a nossa plenária, a gente elabora o que chamamos de resoluções. Então, hoje o sistema CREA-CONFEA vive de resoluções, baseado em leis federais. Então, são as nossas resoluções hoje que, por exemplo, deu atribuição a alguns tecnólogos, que deu atribuição aos engenheiros ambientais. As atribuições de engenheiros ambientais não é regida por lei, é por resolução. Mas a lei ampara o nosso direito de regulamentar os engenheiros ambientais. Mas a gente precisa de força de lei para poder trabalhar justamente essas atribuições. Outra conquista que nós tivemos recentemente foi porque o MEC reconheceu que curso de engenharia e tecnologia ele não pode ser 100% EAD. O curso de tecnologia e de engenharia ele precisa ter a parte presencial, principalmente com respeito à parte prática. Então, isso é uma luta que o CONFEA e os CREAs vêm de muito, muito tempo. O ideal era que fosse 100% presencial. Não conseguimos. Mas nós já conseguimos que parte dos cursos, né, não seja totalmente EAD, cursos à distância. Bom, então a gente vai elaborando resoluções, vamos fazendo reconhecimentos de cursos e instituições. Toda instituição de ensino que possui programas de curso de engenharia, eles devem passar pelo reconhecimento dos conselhos de classe, principalmente o CREA Piauí. Nós temos hoje, inclusive, membros de nossa plenária, ou seja, dentro do nosso parlamento, representantes das instituições de ensino. Por quê? Porque quando a gente vai discutir, falar de fiscalização, falar de atribuição profissional, eu preciso ver o que é que o professor lá da academia está trabalhando com seus alunos. Citando o exemplo anterior, quando eu digo que engenheiro civil não pode fazer atividade de aerofotogrametria, eu tenho uma resolução para isso, eu tenho um normativo para isso. Mas pode acontecer, por exemplo, da Universidade Federal do Piauí, ou estadual, ou qualquer outra instituição, você diz, não, eu coloquei na minha grade curricular as disciplinas de aerofotogrametria para o pessoal de engenharia civil. Aí nós temos que discutir lá no conselho se aquela mudança curricular pode ou não contribuir com atribuições técnicas. Mas eu preciso da manifestação das instituições de ensino. A partir do momento que eu cadastro um curso, que eu cadastro uma instituição de ensino, eu olho, eu verifico como é que está a grade curricular daquele curso. É passado por comissão e é passado por votação. Então, e pessoal, ainda tem uma complicação. O Conselho de Medicina só tem médico. A OAB só tem advogado. Conselho de Odontologia só tem dentista. No CREA tem vários engenheiros. Então, cada engenharia quer esticar para o seu lado, puxar a sardinha para o seu lado. Recentemente, nós tivemos uma briga com os engenheiros eletricistas a respeito da questão do SPDA, né, o para-raio. Hoje, o engenheiro civil tem como atribuição técnica fazer sistemas de para-raio, de proteção de descargas atmosféricas. Não concordo. Eu, como engenheiro civil, apesar que fui beneficiado, não concordo. Mas o voto é a maioria, a plenária que é soberana. Foi se discutido e foi se apresentado os pontos. Porque quando você analisa a grade curricular das engenharias civis, quando você analisa o conhecimento técnico necessário para
a praticar a técnica, na engenharia civil eu vejo algumas lacunas, mas é coisas que se discutem. E outra coisa, fiscalização do exercício profissional. O CREA não está para defender profissional, o CREA está para defender a sociedade. Nós trabalhamos para a sociedade, nós temos que garantir à sociedade que os nossos profissionais, primeiramente, que os serviços sejam feitos por profissionais e que esses profissionais sejam habilitados. Nós prestamos um serviço à sociedade. O serviço que eu presto ao profissional é promovendo capacitação e reconhecendo as atribuições dele, dizendo que ele está apto a exercer as suas atividades. Bom, e como a gente está falando de inovações, volto a dizer, nossas discussões hoje é justamente no que diz respeito às novas atribuições, no que tange ao que é extensão de atribuição técnica ou uso de novas ferramentas. A própria inteligência artificial, ela complica um pouco, porque muitas vezes ainda existem algumas coisas da própria inteligência que não foram regulamentadas. Existem algumas discussões do que é possível, do que é permissível, até próximo dentro das próprias tecnologias. Então fica complicado a gente, enquanto conselho, fazer essas discussões. Mas dentro do CONFEA e dentro do CREA existem comissões específicas só para discutir esses temas. E aí, pessoal, espero que tenham gostado aqui. Claro, vou estar aberto a perguntas e eu gosto mais de responder perguntas porque eu consigo ver aonde está o pensamento de cada um perante as suas necessidades. Eu estou vendo muita gente jovem aqui. Confesso para vocês que hoje, dentro das minhas atividades como conselheiro, eu vejo que o pessoal comete alguns equívocos, alguns problemas estão relacionados principalmente aos novos formandos. E a gente, como conselho, nós como conselho estamos fazendo o que nesse sentido? Por exemplo, estamos andando nas instituições de ensino, com palestras, com minicurso, para justamente falar para o nosso profissional que está saindo da academia como é que funciona o exercício profissional dele dentro da sociedade. Na academia você adquire o conhecimento técnico, mas você precisa também sair dentro da academia com o conhecimento de sua legislação, conhecer o que é que você pode fazer, para não acabar ocorrendo de que acontece com alguns profissionais tendo que responder processos até por processos éticos, por falhas éticas. E muitas vezes essa falha é apenas por um equívoco, não é por má fé ou mais por desconhecimento. Então estou à disposição, espero que tenham gostado e estou aguardando aqui as perguntas. Nós vamos deixar a sessão de perguntas para o final, viu, Pedro? E o Pedro também, ele é professor. Ele é professor da pós-graduação em energias renováveis, do ICEV, né? E se vocês observarem nas duas palestras que foram proferidas, um termo foi citado, tanto como desafio, né? Quanto como nova ferramenta, que é a inteligência artificial. E aí, o professor Marcelo Máximo, né? Que também é engenheiro eletricista, especialista em engenharia de comissionamento, também é professor da pós-graduação em energias renováveis, vai tratar um pouquinho sobre os desafios técnicos e de responsabilidade técnica na implementação de projetos inovadores. Como a gente tratou, né, do tema rapidamente aqui de inteligência artificial, a gente pode se questionar como fica a questão da responsabilidade com o uso da inteligência artificial, porque a gente tem que usar as novas ferramentas, as novas tecnologias, a gente tem que dominar não só com relação ao uso, mas também com relação ao próprio projeto, a própria programação, a própria implementação da inteligência artificial. E o professor Marcelo vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Está com você, professor. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Bom, estou primeiro fazendo o teste no microfone aqui, que é estranho falar com esse negócio aqui. Então, estão me ouvindo bem, né? Eu não estou gritando, tá ok, né? Tá beleza. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Marcelo Máximo. Tem uns alunos meus aqui que dão trabalho, mas graças a Deus estão aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o público. Quem aqui é engenheiro ou está se formando em engenharia? Bom, ótimo. Fico muito feliz de ver que
que essa turma está aqui, tá? Essa turma jovem que está se formando, o pessoal de Renováveis, Tecnológicas Renováveis está aqui também, tá? E venho aqui para... Eita, deixa eu botar meu timer aqui, senão eu vou passar do tempo. Pronto. E eu venho aqui agora corroborar com tudo que foi dito até agora, tá? Muito válida a palestra do professor Marcos, muito válida a palestra do professor Pedro, tá? Mas vamos fazer uma concatenação disso, e entender o que é que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo no mundo hoje? Por que é que vocês estão aqui? Por que é que o pessoal de energias renováveis, os tecnólogos estão aqui? Por que é que a engenharia elétrica está mudando, tá? Então, entendam uma coisa. A gente está passando por um momento complicado. Não vou dizer complicado, mas a gente está passando por um momento diferente, que a gente nunca viu antes. Tá? Tecnologicamente, o mundo está passando por uma transição que ele viu parecido ali na época da Revolução Industrial. Mas foi parecida, mas numa tocada muito mais lenta. A gente está passando por isso muito rápido. Eu sei que tem uns alunos meus aqui, né, professor Paulo, que gostam muito de IA. Vocês, meus aluninhos que gostam de IA, vocês notaram diferença da IA do mês passado para ela agora? Cara, um mês, você nota a diferença absurda. A gente está avançando de uma forma que a gente não consegue acompanhar. Você, como usuário de uma tecnologia, você não consegue acompanhar. Tem hora que você tem que reaprender a programar aquilo que você programava, porque o negócio está desenvolvendo muito rápido. Então a gente está passando por uma transição, tá, tecnológica, inclusive, né, junto a isso, uma transição energética, tanto por necessidade. Então nós estamos com necessidade de transição energética, não é um papo raso, é verdade, é tanto que o evento que nós estamos participando hoje é um evento de energias renováveis, mas motivado por uma transição energética, motivado por um problema ambiental que nós mesmos criamos. Tá? Então quem motivou isso tudo foi o problema ambiental que nós mesmos, seres humanos, criamos para ter o que a gente tem hoje. Só que o que a gente tem hoje, a gente não consegue viver sem isso. Ninguém que está aqui nessa sala consegue passar 10 minutos sem energia elétrica. Ninguém. Rapaz, eu sei que a gente consegue passar mal 10 minutos sem pegar no celular. Imagina sem energia elétrica. Tá? Então a gente hoje é dependente de uma fonte, dependente da energia, só que essa energia ela depende de ser gerada. Então a gente precisa transicionar energeticamente para não perder, né, essa fonte que a gente tem, que a gente necessita tanto. Tá? Outra coisa, com o advento das energias renováveis, do fomento às energias renováveis, entendam uma coisa. A energia renovável, ela é linda, ela é maravilhosa, ela funciona, mas ela é cara. Então ela tem que ter um motivo para ser atrativa. Tá? Se não fosse a grande necessidade que a gente tem de transicionar energeticamente devido ao problema que nós criamos, como eu disse antes, ela não teria essa força que tem hoje. Porque ela ainda é cara. São tecnologias caras, são tecnologias emergentes que estão sendo desenvolvidas. Tá? Só que essa mudança de tecnologia exige engenharia de qualidade e responsabilidade técnica. Nosso conhecimento técnico, nossos cursos, todo o nosso aprendizado, ele precisa seguir essa transição rápida e tem que seguir rapidamente. Tá? É o que eu disse a vocês no começo da minha fala. Você está mexendo na IA, você mexe numa coisa hoje, amanhã já mudou completamente. Você já muda, você já tem que mudar formato de escrever prompt, você tem que reaprender todo mês a trabalhar com isso. O que a IA te entregava no ano passado, ela te entrega totalmente diferente agora, melhor, mais rápido, tá? E isso é muito rápido.
Então, se a gente não acompanhar isso, a gente acaba ficando para trás, a gente acaba perdendo o barco. E essa corrida, isso a gente pode chamar de uma corrida, é uma corrida tecnológica. É uma corrida tecnológica que nós, como seres humanos, precisamos acompanhar intelectualmente, metodologicamente. Então, essa corrida tecnológica, ela precisa ser acompanhada, tá? Tanto pela cátedra, quanto pelos órgãos de regulamentação profissional, para que a gente entregue no final segurança e eficiência. Não adianta nada eu ter esse desenvolvimento absurdo de tecnologia se eu não consigo mais para frente ter profissionais capazes de operar, manter, cuidar, desenvolver essa tecnologia, tá? Quem é que vai formar esse profissional? A cátedra. Quem é que vai validar a formação desse profissional? O conselho. Ok? Então, pessoal, vamos falar de elétrica. Qual é o problema? O que é que nós temos que se organizar como estudantes de engenharia elétrica, como professores de engenharia elétrica, professores da área de renováveis, estudantes de renováveis? Entendam, todo esse processo de transicionamento energético está trazendo para a gente algumas coisas diferentes no sistema elétrico que eu conheci como estudante. Nós temos aqui na plateia o seu Pereira, que passou muito tempo na CP. Seu Pereira trabalhou nesse sistema e era um sistema tranquilo, né, seu Pereira? Era um negócio que não mudava de cima, era uma coisa padrão, mas ele está mudando totalmente, tá? Então a gente tem hoje no sistema elétrico uma lógica descentralizada. A gente não tem mais a lógica centralizada, onde a geração vinha de um ponto de grande geração e a distribuição seguia um fluxo único. Eu tinha uma grande geradora, eu tinha uma usina que gerava, jogava para o ponto de entrega e acabou, não tinha mais problema. Hoje não, hoje minha lógica é descentralizada. Eu tenho microgeração, eu tenho mini geração, eu tenho geração perto de carga, tá? Eu tenho geração perto de consumo e eu tenho geração longe de consumo. Então a lógica é totalmente centralizada. O fluxo de potência do sistema elétrico de potência mudou completamente. Antigamente meu fluxo de potência era basicamente: a usina está gerando energia, grande centro consumidor está consumindo, grande fluxo nesse sentido, pequeno centro consumia, cortava o fluxo um pedaço, ele ia para esse sentido. Hoje não. Hoje eu tenho em determinadas horas do dia fluxo inverso, em determinadas horas do dia o grande centro consumindo, ele passa a ser um centro gerador, ele passa a parar de consumir, porque a minha geração está muito descentralizada, tá? Isso é um outro problema que nós engenheiros temos que aprender a lidar. Isso é uma coisa que nós precisamos lidar, ok? Controle digital. Outro ponto importante para a gente da engenharia é: nós estamos totalmente linkados, interligados com a computação. O engenheiro que não programa, vou falar do engenheiro eletricista, tá? Mas se estende a todas as engenharias. O engenheiro que não programa, ele praticamente não faz nada. Você tem que ter uma base de programação, você tem que ter uma noção de programação, de lógica, de algoritmo, tá? Porque o sistema é todo interligado, o sistema é todo comunicado digitalmente. O sistema conversa por protocolos de comunicação que são programação. Então você não precisa ser o senhor programador, mas você tem que saber o caminho que isso vai levar, ok? E a interdependência, tá? Todos os componentes, eles se interconectam, eles se interdependem, eles se comunicam, tá? Que é uma característica de uma rede de geração distribuída, né? De uma rede que deixou de ser centralizada e passou a ser distribuída. Tá, pessoal? Então, qual é o nosso problema hoje, tecnicamente, de capacitação técnica? Nossas academias, elas precisam acompanhar o currículo das novas inovações tecnológicas. Lá no NUFPER, por exemplo, a gente tem o curso de energias renováveis. Mas o curso de elétrica, por exemplo, precisa ter cursos de extensões, precisa ter treinamento, precisa oferecer ao profissional que está naquele curso, que foi o curso que foi passou por uma reforma 5, 6 anos atrás,
para completar a capacitação desse profissional. A academia tem que acompanhar o ritmo do desenvolvimento tecnológico para completar a formação desse profissional. Tá? Outra coisa também, nós precisamos ser duros, trabalhar com força, botar o estudante integrado no conhecimento técnico, colocar o estudante pronto no conhecimento técnico. O estudante ele precisa saber para onde ele quer chegar. Ele não precisa saber, quer dizer, claro que ele precisa saber o caminho que ele vai tomar, mas ele precisa entender para onde ele quer chegar. O que é que ele vai fazer? Por que é que ele está estudando ali? Por que é que ele está assistindo aquela aula? Eu estou assistindo uma aula de, falar dos meus alunos aqui, de EDO. Por que é que eu vou estudar EDO? Existe um sentido nisso. Tá? E a gente precisa, como professor, passar isso. Ok? Então, quando a gente não tem o profissional bem formado, não tem um profissional formado adequadamente, isso eu não falo só de curso superior, eu falo curso técnico, curso profissionalizante, a gente começa a ter riscos de segurança e a gente começa a ter um problema relacionado a trabalho mal feito. Aquele profissional não vai entregar o que deveria entregar à sociedade. Ok? Toda vez eu confundo aqui o botãozinho. Tá, e qual seria o papel do CREA? Qual seria o papel do conselho nisso? O conselho, ele está ali para servir a sociedade. Concorda comigo, doutor Pedro? Como é que ele serve a sociedade? Ele fiscaliza o exercício profissional. Tô certo? Tá? Como é que ele faz isso? Ele tem que verificar se o profissional que está atuando tem suas atribuições para atuar naquilo. Tá? Pessoal, eu vou contar uma história. É um caso bobo, mas assim, que não é bobo, desculpa. Mas acho que todo mundo viu as reportagens, todo mundo viu um caso que aconteceu no ano passado, no começo do ano passado, acho meados do ano passado, de uma igreja que o teto caiu. Vocês viram isso? O sistema solar instalado em cima? Vocês viram isso? Tá. De quem é a responsabilidade daquele teto? Daquela igreja? É de quem instalou o sistema fotovoltaico? De quem deveria ser a responsabilidade daquele teto, daquela igreja? O que vocês acham? Quem instalou o sistema? Ele tem que ser engenheiro eletricista? O responsável pelo sistema fotovoltaico precisa ser um engenheiro eletricista? Ou eletrotécnico também né? Um engenheiro eletricista ou um eletrotécnico, ele pode se responsabilizar por uma estrutura de telhado? O que é que deveria ter naquele telhado? Um laudo, um parecer técnico de que ele suportaria aquela carga extra colocada em cima daquele telhado. Entendam qual é o papel do conselho nisso. Um colega nosso assumiu uma atribuição que não deveria ser dele. A atribuição de definir... E olha, por que eu estou falando isso? Eu faço muita perícia. Eu faço perícia em sistema fotovoltaico. E eu já... Não vou mentir para você não. Eu acho que eu nunca peguei num laudo, pelo menos das perícias que eu fiz, de um engenheiro civil ou um engenheiro mecânico, no caso de estruturas metálicas, atestando um telhado, que um telhado suportaria a carga de uma instalação solar fotovoltaica. Quem atesta não é nem o responsável técnico da obra. É o cara que está montado, é o montador. O montador vai lá, ele olha assim, não, que aguenta, doutor, vou botar. É isso que acontece. Então a gente tem um sombreamento, como meu vice-presidente fala, a gente tem um sombreamento de atribuições. Né? O Pedro mesmo falou, corroborando o que o Pedro falou, o que é que acontece? O menino sai da faculdade, eu estou falando o menino, né? Vocês que estão se formando agora,
vocês saem da faculdade e vocês não sabem direito como é que funciona a vida lá fora. Né? Os mais antigos sabem, porque ele leva na cabeça e aprende. Mas vocês não sabem como funciona a vida lá fora, até onde vocês podem ir. Até onde vocês podem ir. Gente, engenheiro eletricista não mexe com telhado. Não mexe com telhado. Engenheiro civil pode mexer com fio? O que é que vocês acham? Pode. Até determinado ponto. Instalação elétrica predial também é atribuição de engenheiro civil. Agora a gente não pode construir casa. E tá certo, é atribuição. Então a gente precisa saber até onde a gente vai, até onde o nosso colega vai, tá? E isso faz parte do nosso, nossa base de conhecimento. A gente precisa disso. Professor, mas por que você está falando isso? Está desvirtuando o assunto. Não estou, não. Sabe por quê? Com essa ampliação de tecnologia, com essa nova pegada tecnológica, vai surgir muito ponto de atenção que vai causar sombreamento nas atribuições do profissional. Tá? E isso vai ser mais rápido do que o próprio conselho consegue regular e do que a própria faculdade consegue formar. Tá? Então a gente precisa correr com isso, a gente precisa se atentar a isso e estar sempre antenado nas novas tecnologias. Um evento desse é um evento fantástico de troca de ideias e que está traz ideia para um, traz ideia para o outro, faz network, tá? E está trazendo o que tem de novidade tecnológica, o que vai acontecer, o que é que tem para acontecer em um futuro próximo. E vocês, como profissionais ou futuros profissionais, né, precisam estar antenados nisso e buscarem esse conhecimento, tá? Porque quem busca esse conhecimento vai estar à frente. Quer dizer, desculpa, não vai estar à frente, não vai estar atrasado. Não é que vai estar à frente, não vai estar atrasado. Ok? Então, pessoal, para finalizar aqui minha fala, acho que eu tenho tempo. Eu tenho tempo? Acabou já? Para finalizar minha fala, vai ser rápido, eu juro. Acho que desculpa, pessoas. Fique à vontade, professor. O que é que a gente precisa? Entendam. A engenharia, ela é o pilar fundamental para a transformação energética segura. A gente precisa de profissionais habilitados e competentes, competências atualizadas, tá? E a transformação energética ela tem que acontecer com segurança e ética profissional, tá? Então, meus futuros colegas, a mensagem é para vocês. Olhando por menino aqui, ó. A mensagem é para vocês, tá? Meus futuros colegas, saibam até onde vocês podem ir. Tá? Ah, não, mas eu quero ir além. Ótimo. Mas estude e se habilite para isso. Beleza? Gente, muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo, pela sua excelente explanação. Nós vamos abrir agora a sessão de perguntas e nós vamos fazer 3 perguntas. Vamos abrir para 3 perguntas. Quem quiser fazer a pergunta, levanta a mão, direciona a pergunta para o debatedor e você faz a sua pergunta, tá bom? Boa tarde, a minha pergunta vai para o professor Pedro. Eu gostaria de saber como a profissão do tecnólogo em energias renováveis está atualmente, como é que ela está regulamentada no CREA. Como é seu nome? O nome? Maria Clara. Pronto. Maria Clara, outra complicação que nós tivemos recentemente, né? Na lei que eu falei de 66, o nosso sistema nós tínhamos engenheiros, arquitetos e técnicos. Eles pertenciam ao nosso sistema. Os arquitetos formaram o seu próprio conselho e os técnicos também formaram o seu novo conselho. E hoje tem o advento dos tecnólogos. Não é técnico, aí tem aquela discussão, que não é nem técnico nem graduado, não, é graduado, tem a força de graduação. Então, como eles têm a força de graduação, eles têm que ser tratados aos profissionais graduados dentro de suas competências. O que é que me dá competência hoje? A sua grade curricular. As nossas resoluções são bem claras. As competências
são baseadas na grade curricular. Se na sua grade curricular lhe compete algumas atribuições, a nossa Câmara Especializada vai tratar daquele tema e lhe dar aquelas atribuições. Então, preste bastante atenção na sua graduação, no seu curso. Agora, tem uns detalhezinhos. Dentro dos cursos, existem disciplinas básicas, ou seja, são comuns a várias engenharias, a vários cursos técnicos, e existem as disciplinas já profissionais. Então, por exemplo, eu, engenheiro civil, eu paguei topografia 1 e 2. Eu consigo fazer trabalho de topografia no que diz respeito a plano e altimetria. Plano e altimetria eu faço, tranquilo. Mas eu já não consigo fazer no que diz respeito à geodésia. Então, às vezes você pensa assim, eu paguei topografia, por exemplo, eu paguei disciplina de meio ambiente, mas eu não posso fazer qualquer licenciamento ambiental. Eu sou restringido ao licenciamento ambiental da engenharia civil. Então, é isso que a gente vai discutindo quando a gente pega a grade curricular. É basicamente a sua grade curricular que fomenta as suas atribuições. Por isso a importância das instituições de ensino dentro do nosso conselho. Daí a importância também dos planos de ensino. Já chegou a ter pedidos lá no Instituto da grade curricular, e a gente manda não só a grade curricular, mas dentro daquelas disciplinas a gente manda também os conteúdos que compõem aquela disciplina, para facilitar inclusive o trabalho da Câmara e ser um trabalho mais direcionado, que você tem exatamente ali o que o aluno chegou a estudar no tempo da graduação. Além da Câmara especializada, a gente tem a chamada Comissão de Educação. Quando a discussão fica fervorosa, aquele negócio todo, não, pô, vamos jogar aqui para a Comissão de Educação para poder dar um parecer mais específico. Aí eles analisam isso que o professor falou, eles vão a fundo, disciplina por disciplina, aí retornam com algo mais palpável. Mas o segredo das atribuições hoje é a grade curricular. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Qual o seu nome? Boa tarde. Eu queria saber, por exemplo, se tem alguma forma de, antes de já ter se formado, se eu posso saber quais são minhas atribuições dentro da grade curricular para saber se, por exemplo, eu escolhi uma área, mas eu ainda não sei se eu vou precisar fazer uma especialização ou não dentro dela. Sim, perfeitamente. Hoje você conta com duas maneiras. A primeira maneira, você pode fazer uma consulta direto ao conselho. Eu, enquanto profissional, estou no curso assim, gosto de saber de até onde vai nossas atribuições. O conselho vai lhe responder. E uma segunda forma por exemplo, se você já conheceu um profissional da área, você pode pedir para ele abrir o sistema dele, do CREA. Quando você se forma, você tem um login e uma senha perante ao CREA para pedir não só a emissão da RT, como foi falado pelo professor Marcelo, mas entre outras coisas. E lá a gente criou o que nós chamamos de tabela TOIS. Hoje foi um grande avanço do nosso sistema. Há muitos anos atrás, eu vou falar que o pai do Marcelo, o doutor Marcelo Almena, ele era regido por uma lei chamada, que a gente chama popularmente de Decretão de 1933. O Decretão de 33, muitos engenheiros do Piauí ainda são regidos por esse decreto. Ele dizia que engenheiro era engenheiro de tudo. Isso é que o Decretão dizia. Aí, com a nova resolução de 66, diz o seguinte: bom, quem é do Decretão, vamos esperar se aposentar. Mas não vamos mais fazer igual ao Decretão. Então, quando a gente criou a tabela TOIS no início, você, engenheiro civil, tinha todas as atribuições de todas as engenharias. Por que isso? Porque eu tinha o pessoal do Decretão que tinha direito de fazer várias coisas. Como o pessoal, essa turma, já está se aposentando, eu já estou mais focado. Então, quando o profissional, o engenheiro civil, o engenheiro eletricista, o engenheiro ambiental, o engenheiro químico, abre seu sistema do CREA Piauí, ou do qualquer CREA que ele seja inscrito, só aparece para ele as atribuições que ele pode ser competente. Hoje a gente conseguiu avançar nisso, mas a gente teve que esperar um tempinho por conta desse delay. Eventualmente, por exemplo, o engenheiro civil da USP, ele pode mexer com portos. O engenheiro civil da Universidade Federal do Piauí, não. Então, quando ele vem ao Piauí, que ele quer emitir um RT, eu quero fazer um porto, mas eu abri meu sistema, não tem porto. Aí ele faz uma consulta ao CREA Piauí com a sua grade curricular e diz, minha grade curricular me permite fazer porto. Aí eu vou lá no sistema dele e digo, eu vou fazer acrescentar isso na tabela TOIS. Então você tem essas duas saídas. Ou você faz uma consulta direta ao CREA, vai passar por algum processo de alguma câmara especializada, ou você pode ver com algum profissional hoje já da área e pensar, rapaz, abre bem teu sistema aí. Aí ele vai lhe mostrar tudo direitinho.
Boa tarde. Para você também a pergunta do conselho é em relação aos engenheiros civis. Você falou sobre os limites quanto à engenharia elétrica. Então eles No que diz respeito ao que a gente chama de sombreamento, né? Eu falei propriamente sombreamento, mas na verdade a palavra certa é exorbitância, em relação ao engenheiro eletricista. Bom, o professor Marcelo começou a responder a pergunta, eu vou finalizar. O engenheiro civil, em relação à engenharia elétrica, ele pode ser responsável por instalações prediais em baixa tensão. Faltou só o BT, professor. Então, instalações prediais em baixa tensão, o engenheiro civil ele pode ser responsável técnico. Vou falar agora de uma maneira bem mais popular, do contador da casa para dentro. Então, do contador para dentro, falando de maneira bem popular, claro, mas existe uma técnica por trás disso, é a atribuição do engenheiro civil, instalação predial em baixa tensão. Fora isso, é a história do SPDA, Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, o famoso para-raio. São as únicas atribuições permissíveis ao engenheiro civil dentro do campo da engenharia elétrica. Placa solar, pessoal, nem pensar, viu? Só para complementar a última pergunta. assim, dentro de uma construção, vamos supor, de um condomínio, existe baixa tensão e a média tensão, que é pronto, chega o padrão de entrada, certo? É por isso que eu estou fazendo essa pergunta, que já presenciei coisas meio absurdas. E que o engenheiro civil ele se fez responsável pela média tensão, que é onde o padrão de entrada de edificações civis, condomínio. Bom, aí no caso, se ele registrou isso, porque muitas vezes então, ele está se responsabilizando pelo serviço, mas se acontece muito com a gente, se ele registrar em RT que ele fez aquele tipo de estrutura, a partir do momento que ele dá abaixo na RT e solicitar o acervo técnico dele, o CREA Piauí cancela aquela RT e encaminha ele até para um processo ético. Ele pode responder até pelo processo ético, por estar exercendo uma atividade que não compete a ele. Mas já de cara, ele responde administrativamente por exorbitância de atribuições. Aí é fundamental nesses casos, né, a fiscalização do conselho e também a denúncia. Hoje você pode denunciar no site do CREA, tem um campo lá para denunciar. Então a fiscalização vai lá e vai apurar isso. Quando eu não consigo apurar em loco na obra, eu consigo apurar lá no momento que ele dá abaixo na RT. Então, muito obrigado. As perguntas que foram feitas, eu queria abrir agora para a gente finalizar. 3 minutos para cada palestrante fazer as suas considerações finais. Fiquem à vontade, professor Marcos. Então, mais uma vez, dizer da alegria de estar aqui, conversando com vocês, batendo esse papo, encontrando colegas, alunos, ex-alunos, profissionais. Lembrar que hoje a gente está celebrando no mundo todo o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho. Então, para dizer também que nós temos essa responsabilidade enquanto engenheiros e engenheiras e essa preocupação com o meio ambiente. Se a gente olhar a legislação de 2005 para cá, vai aparecer, vira e mexe vai aparecer o termo desenvolvimento sustentável. Então é para dizer também que nós, engenheiros e engenheiras, somos corresponsáveis por esse meio ambiente equilibrado. Desejar aí um excelente evento para quem vai continuar e dizer que nós estamos à disposição na Universidade Federal do Piauí para bater um papo na hora que vocês quiserem. Professor Pedro. Pessoal, gostaria também de agradecer. Inclusive, gostei das perguntas, foram perguntas bem pertinentes, certo? É interessante isso. E dizer que o Conselho hoje, não é porque eu pertenço à nova gestão, mas o Conselho hoje está de portas abertas. Quem quiser que o Conselho visite a sua instituição de ensino, eu já recebi alguns convites, inclusive o próprio núcleo, o professor Juan já fez o convite. Já participamos até de um pequeno evento lá. Então, hoje a função do Conselho é estar próximo das instituições de ensino para capacitar mesmo os nossos estudantes, os nossos futuros profissionais, para que não ocorram, não cometam certos erros, né? Reforçar o que a academia vem prestigiando. E eu estou à disposição, fico muito feliz de ver vocês empenhados nisso e desejo sucesso, desejo que não se abalem nos primeiros hipercalços, não desanimem, certo? É novo para todo mundo, é novo para a gente aqui, não é só para vocês não, para a gente aqui também é novo. O que vai mudar um pouquinho é só o nosso nível de discussão. O CREA discute uma coisa, a Universidade Federal discute outra. Mas para todo mundo é novo e é uma coisa desafiadora e uma coisa que eu acho que vai ter resultado. Muito obrigado, professor Pedro. Professor Marcelo. Pessoal, mais uma vez, parabéns.
né? Fico muito feliz de ver vocês interessados, estou falando dos meninos, do pessoal mais novo, né? Interessado no conselho, interessado em atribuição, interessado num tema como esse. Parabéns a vocês. Fico muito feliz de ter esse monte de gente num negócio tão técnico, né? Isso mostra como a gente está melhorando, né, o nosso grau de educação no país. E aproveitem o evento e busquem conhecimento. Um abraço, pessoal. Até logo. Muito obrigado. Eu queria mais uma vez agradecer a todos os presentes, aos amigos profissionais, aos alunos. Aqui eu tenho ex-alunos, tenho alunos também. A gente costuma entregar muitos alunos lá para a Universidade Federal do Piauí, lá para a Universidade Estadual também. E é uma alegria. Quero desejar a todos um excelente evento. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos mais uma vez a presença de todos e aproveitamos para convidá-los para o nosso último painel, que vai acontecer aqui ao lado no Teatro G3 Telecom e tratará das transformações em regiões com energia sustentável. Dentro de 15 minutinhos estaremos iniciando lá. Muito obrigado.